o posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. Ah, e a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Olá, tudo bem? É com alegria que estamos de volta com mais uma mensagem de fé, amor e esperança. Agradecemos o carinho de tantas pessoas. Você que nos acompanha, você que prestigia, o Com Fé é Possível. Mande sua mensagem pelo e-mail que está na tela. Agradeço a Deus pelos patrocinadores, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Postos Fênix, também as empresas de apoio, Sebem Móveis e Moda Vírus. Todos nós participamos de diversas atividades na sociedade, igreja, clubes, escolas. Direta ou indiretamente, prestamos conta de nossas responsabilidades. Um dia, todos os seres humanos terão que prestar conta para Deus das escolhas feitas aqui na Terra. Nessa rápida passagem por esse planeta, fazemos amigos, escolhemos uma pessoa para formar a família e também escolhemos aonde passaremos a eternidade. Deus preparou um lugar de descanso e felicidade para todas as pessoas. Porém, somente aos que creem no Filho de Deus, Jesus, que terão direito a essa vida eterna, a esse lugar tão especial. Alguém pode me perguntar, Pastor Edgar, por que tem que ser assim? Porque Deus assim determinou em sua palavra. Durante nossa vida, podemos frequentar vários lugares, mas um lugar magnífico existe. É o lugar para estarmos e é a igreja, onde ouvimos o Santo Evangelho. Veja o que Davi escreveu sobre isso no Salmos 84 e o versículo 10. Melhor é passar um dia na tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Dentre as pessoas que frequentam uma igreja, temos 3 tipos de cristãos. O desinformado é aquele que sabe quase nada. Para ele, estar na igreja ou num auditório de palestras motivacionais é a mesma coisa. É um tipo de pessoa equivocada, pois considera as pessoas ao seu redor como menos inteligentes e tudo o que observa é apenas para criticar e menosprezar. Esse é o ser humano que mais sofre, pois desinformado erra, afunda. E Cristo deixou claro, errais por não conhecer as Escrituras. Já o tipo de pessoa inteligente conhece a verdade da palavra, entende as questões administrativas e comportamentais. É versátil, tem grande capacidade para muitas atividades, mas não coloca em prática para si mesmo. E quando apenas conhecemos a verdade bíblica sem praticar, enganamo-nos com falsos discursos. Também encontramos o cristão sábio. É aquela pessoa que aprende, fala menos e age mais. É o tipo de cristão obediente, submisso a Deus e à liderança. São as pessoas mais abençoadas e que tomam as melhores decisões. Se você ainda não percebeu, é muito escuro lá fora.
Jesus é a luz do mundo e só com Ele podemos sair das trevas. Vivemos numa era de constantes mudanças, adaptações, facilidades, mas de grandes embaraços também. Nós, cristãos, por uma série de razões, também acabamos separando nossa vida pessoal da vida espiritual, adotando critérios inconcebíveis quando confrontados à luz da palavra de Deus. Nessas questões espirituais, alguns são zelosos, até chatos de tão certinhos que são. Não toleram qualquer deslize, seja de um irmão ou do próprio líder. Querem justiça a qualquer preço. Essas mesmas pessoas, nos negócios, nas práticas durante a semana, aplicam uma maneira de viver, de falar, de agir, e por isso afirmamos que muitas pessoas têm uma vida misturada, servindo a dois senhores. É aquela pessoa que pratica o bem quando está perto da família ou amigos, mas pratica todo tipo de pecado quando está longe. O modelo de Jesus é bem diferente. É viver com Ele, Ele nos acompanhando. O que você está vendo ultimamente? Por que está pensando assim? Como foi que você fez? A liberdade em Cristo para nós é completa e não deve ter exageros. Quando lemos no livro de Eclesiastes, capítulo 11, e o versículo 9, nos diz o seguinte: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua juventude. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Mesmo que você não concorde, não goste, um dia todos nós estaremos diante de Deus para uma prestação de contas. E quando esse dia chegar, receberemos a justa recompensa, ou bem ou mal. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia nos diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esse versículo nos traz diretamente a ideia de juízo, de julgamento, e que ninguém tem o direito de se meter na vida dos outros. O que pretendo frisar é que haverá uma prestação de contas. Quando lemos a Bíblia, vemos claramente que nossas alegrias ou decepções são fruto do que já semeamos. Já ouviu a expressão, quem planta vento, colhe tempestade? Pois é justamente isso que acontece todos os dias. Colhemos. Ter em mente que um dia teremos que prestar conta significa ser responsável e coerente com as práticas como cristão. Como fruto de uma sociedade má e perversa, a tendência é sermos arrastados para uma vida isenta de exames e inquirições, sem ter que prestar contas a ninguém. Não temos confidenciado nossas falhas, nossos pecados. Aliás, ninguém sabe absolutamente nada sobre nossas mentiras, desejos impuros, juízos precipitados ou ódio contra alguém. A maneira como os cristãos estão conseguindo mascarar suas atitudes chega a ser impressionante aos olhos de Deus. Ele contempla tudo. Eu quero ler com você uma outra passagem que encontramos em 2 Timóteo, no capítulo 3. Preste atenção. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
São essas pessoas que nós encontramos no dia a dia. Vivemos num mundo cruel, mas não precisamos ser cruéis. Convivemos com muitas pessoas mentirosas, mas não devemos mentir. Se a novela mostra homens tendo 2 ou 3 esposas, não devemos andar por esse caminho de trevas. Se o estilo de vida de seus amigos é de puro orgulho, calúnia e ingratidão, se afaste deles, é o sábio conselho da palavra de Deus. Mas o ponto onde quero chegar é que, ao invés de vivermos somente olhando para o nosso umbigo, existe alguém esperando nossa ajuda, nossa oração para conseguir dar a volta por cima. Todos os dias, você passa por uma multidão de pessoas que não precisam do seu dinheiro, mas precisam de um abraço, de um carinho. Uma pessoa condenada, culpada, vive momentos de crise continuamente e poucas coisas têm valor nessa fase. Qual é a solução? Livro de Tiago, capítulo 5 e o versículo 16, nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam sarados. Quando nos aproximamos de Deus, somos encorajados e a sua palavra produz reconciliação e perdão. Nossos pecados, ao serem confessados a Deus, são perdoados. Mas a Bíblia também nos revela uma necessidade psicológica do ser humano. Confessai vossas culpas uns aos outros. O ser humano precisa conversar com alguém, ser ouvido, compreendido e orientado. A necessidade de convivermos em união, tendo comunhão com Deus e com os irmãos, preenche um vazio emocional que todos nós temos. Talvez você convive com caluniadores, pedófilos, viciados em sites pornográficos, talvez adúlteros, ladrões, pessoas que foram abusadas sexualmente, e essas pessoas precisam urgente de libertação. São pessoas que sofrem profundamente, sem coragem de contar para alguém e ser curado. Quando você tiver a alegria de fazer parte de uma igreja ou uma comunidade de sua confiança, será curado de muitas feridas e traumas que a vida produziu. Ter amigos leais, verdadeiros, é ter a confiança de fazer pequenas prestações de contas, abrindo o coração, compartilhando com quem deseja lhe ajudar. Podemos chamar isso de prestação de contas voluntária. O apóstolo Paulo disse que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se estabelecermos juízo sobre nós, veremos somente as qualidades. Precisamos uma pessoa da nossa confiança para nos ouvir nessa prestação de contas. Uma pessoa que mereça nosso crédito, uma pessoa que possa ouvir tudo de nós. E essa pessoa existe sim. Eu prego essa mensagem, pois com fé em Jesus é possível. Quando você tiver a sensibilidade de prestar contas a um amigo, ao teu pastor, ao teu líder, esse ato de confessar poderá gerar completa libertação do mal que te aprisiona. Se levante hoje mesmo e receba a cura. Lance fora todos os seus traumas, complexos, revoltas, confessando para Deus e compartilhando com essa pessoa que Deus lhe mostrará. Mas, pastor Edgar, que história é essa de contar meus problemas? Através da prestação de contas, o cristão evita o pecado. A Bíblia diz, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. Ao perceber o pecado rodeando, você estará mais atento, pois sabe que, além de Jesus, aquela pessoa também está sabendo do seu ponto fraco e lhe ajudará. Isso ajudará muito você, reforçando a vigilância sobre essa fraqueza. Essa prática fortalece o caráter. Quando confronta suas debilidades com a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo vai convencendo para vencer o pecado. Não mais vivo eu,
mas Cristo vive em mim. Ter alguém para compartilhar suas fraquezas desvia o esmorecimento dos compromissos. O teu líder espiritual nem precisa repetir. Não tem crise. Pode estar chovendo, fazendo muito frio ou calor. É um cristão que está presente na atividade programada, cumprindo o ID de Jesus. A Bíblia diz que somos servos inúteis se fizermos somente aquilo que deveríamos fazer. Aprender o Evangelho aguça a percepção da verdade. No instante que alguém aprende um pouco mais a palavra de Deus, as práticas do dia a dia, tudo isso vai sendo inflamado, revestido de verdadeiras lições dadas pelo Espírito Santo. Aquele caminho perigoso, que antes nem era notado, agora fica evidente porque a percepção da verdade cresceu. Ouvindo as pregações desse programa, você domina a tristeza e mantém o equilíbrio. Todo aquele que tem a coragem e confiança de confessar suas culpas para alguém, vai aumentando o prazer de viver uma vida transparente, sem máscaras. Você está usando alguma máscara? Você está se escondendo de alguma coisa? A tristeza é dominada pela palavra de Deus, pois os pensamentos são conduzidos para o que edifica, para aquilo que renova e aumenta a esperança. Viver nessa dimensão de prestação de contas faz você identificar cada ponto vulnerável e a orientação da palavra de Deus virá para combater especificamente cada uma de suas batalhas. Nós sabemos que o pecado é bom. O pecado gera um prazer momentâneo e a pessoa quer mais, e se torna num vício, numa compulsão. Talvez estou me dirigindo para pessoas que vivem amarradas, derrotadas, indefesas, se sentindo culpadas pelo peso do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Posso sentir agora mesmo o Espírito Santo promovendo um rebuliço em teu sentimento, um despertar da fé, pois você é um campeão. Sim, você é um vencedor, uma pessoa amada por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falo agora com você que diz ter fé, com você que diz ser cristão, pois é tempo de vivermos o Evangelho que a Bíblia nos mostra. De que forma? Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nunca esqueça, o pecado está perto, através de situações, coisas, pessoas. Eu não sei o que tem embaraçado sua vida, em que área você está todo enrolado, que as coisas não fluem, não avançam. O que sei é que Jesus, através do com fé é possível, gera um despertamento das coisas espirituais em tua vida. Lembre-se, quantas orações você já fez e Deus realizou? Você pediu saúde, já está curado faz tempo. Pediu casa para morar, já está até pintando pela segunda vez. Desejou fazer uma faculdade, já está na pós-graduação. Você, mulher, que tanto queria engravidar, já está com 2 filhos. Pediu um emprego e agora já tem inclusive a própria empresa. Mas nossa reação é que não está legal, que uma hora vai melhorar. Que sejamos agradecidos. Jesus tem feito constantes milagres em nossas vidas e precisamos ser gratos por cada bênção que Deus nos alcança. É perfeitamente possível cortar o círculo vicioso do pecado e experimentar os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você pode começar a pensar sobre essa prestação de contas. Quem é a pessoa que Jesus já está te mostrando,
que ajudará muito, muito na cura de tuas feridas. Se não consegue perceber, nos procure. A Igreja Brasil para Cristo está bem perto da sua casa. Aqui em Erechim, estamos na rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama. Estamos lá pregando o Evangelho todas as quintas e domingos, 20 horas. Guarde essa mensagem. Todos um dia estaremos diante de Deus para a prestação de contas. Quem crê em Jesus como Salvador e Senhor é justificado através de sua morte na cruz do Calvário. Creia hoje mesmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Vamos orar? Eu quero abençoar a sua vida com uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós oramos nesse momento abençoando os milhares de telespectadores que acompanham essa programação. Eu peço para que a tua bênção gere a coragem, o desprendimento necessário para essa pessoa confessar os seus pecados a ti e também poder compartilhar as suas dificuldades, as suas fraquezas, os seus fracassos para uma pessoa de sua confiança. Como diz a tua palavra, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais sarados. Eu oro abençoando para que esta pessoa seja completamente liberta, completamente curada de todas as prisões e traumas que têm gerado decepções constantes em sua vida. Eu abençoo para que o Senhor coloque no caminho dessa pessoa, quem sabe dessa família toda, um líder abençoado, uma pessoa que possa ouvir e orientar esta pessoa a viver uma nova vida segundo os ensinamentos da tua palavra. Querido Deus, muito obrigado, pois através da morte de Jesus na cruz do Calvário, temos a completa libertação e a transformação da nossa vida. Nós oramos agradecidos por cada milagre que o Senhor está realizando na vida dessas pessoas. Eu te louvo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Sempre será um prazer enorme ter você acompanhando o programa Com Fé é Possível. Participe conosco enviando sua sugestão através do e-mail comfeepossível@outlook.com. Leia a Bíblia, frequente uma igreja e aumente a sua fé. A fé não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Um grande abraço e até o próximo encontro. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Xiii, o posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. Ah, e a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7.